Pai, nós te louvamos, te agradecemos, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor seja sobre a vida da tua filha, que ela possa, Deus, desfrutar de um tempo em que o Senhor venha usá-la com poder e graça, que os seus lábios venham produzir palavras como flecha no nosso coração e que através dessas palavras possamos ser transformados também, Deus. Abençoa a tua filha, abençoe o nosso coração aqui também, que o teu nome seja glorificado, exaltado, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, queridos. Amém. É um prazer estarmos hoje aqui e podermos compartilhar a palavra do Senhor. É um prazer te receber aqui e poder saber que o Pai, Ele vai falar ao seu coração. E eu quero compartilhar nessa noite o tema Filhos Reposicionados. Filhos reposicionados. E você pode ir abrindo a palavra em Provérbios, capítulo 17, verso 2. O Senhor, Ele tem nesse tempo nos conduzido debaixo de uma atmosfera, de uma unção de paternidade muito poderosa, amém? Quem aqui, mesmo que não tenha vindo ao culto, viu pelo Facebook ou pelo YouTube as últimas ministrações das últimas semanas? Se você não acompanhou, eu te aconselho a ir lá, voltar lá, acessar e ouvir o que o Pai tem nos falado nesses dias, porque tem sido algo muito poderoso. E Ele nos ativou nessa atmosfera e confesso que está impossível de sair dali. Está impossível de sair desse lugar, como diz Laurinha, é aqui que eu me sinto tudo bem. É exatamente nesse lugar que nós nos deleitamos de uma maneira sobrenatural. E nós entendermos esse ambiente da habitação do Pai é muito poderoso. É uma chave que começa a destravar muitas coisas dentro de nós. O ambiente da paternidade é um ambiente onde áreas da nossa vida que estavam presas, elas começam a ser liberadas para fluir. O ambiente da paternidade traz muitas manifestações. Manifestações de confronto, manifestações de cura, manifestações de ativação, provisão, destino e muitas outras. Essas daqui são apenas algumas das manifestações desse ambiente poderoso da paternidade. E você que está aqui hoje, você que nos assiste aí, do outro lado da tela, eu quero dizer para você, eu quero dizer para mim, Deus é o nosso Pai. Essa é uma das maiores verdades que existe, liberada espiritualmente sobre a vida daqueles que confessam a Cristo. E é uma das maiores verdades que o diabo tenta deturpar, porque ele sabe que quando nós estamos caminhando debaixo da identidade de filhos de Deus, nada e nem ninguém pode nos parar. Por meio de Jesus, nós fomos feitos filhos por adoção do Pai da eternidade. E aí, outra experiência que nós vivemos quando estamos debaixo dessa unção de paternidade é o nosso reposicionamento como filhos de Deus. E nessa semana eu estava meditando na palavra, eu disse isso na quarta-feira, e quando eu peguei aqui Provérbios capítulo 17, eu comecei a ler. Quando eu cheguei no verso 2, eu parei e fiquei aqui. E o Senhor começou a construir uma palavra, uma revelação dentro do meu coração. E Provérbios 17, verso 2, acompanhe comigo, diz assim: o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Na Nova Versão Internacional diz assim: o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos.
Nós vemos aqui o escritor de Provérbios dizendo exatamente isso. Olha, existem servos prudentes que estão tomando o lugar dos filhos, porque os filhos não estão sendo prudentes o suficiente para assumirem o seu lugar. E Deus, ele começou a trazer no meu coração que é chegado o tempo em que o Senhor quer reposicionar os seus filhos. Você e eu fomos feitos filhos de Deus por adoção pelo sangue de Jesus. E o Senhor, ele quer nos colocar na posição que ele nos deu, de filhos. Jesus, ele não morreu na cruz para nos estabelecer como servos para um trabalho, mas para nos tornar filhos para um relacionamento. Ah, querido, você que nos ouve nessa noite, você que ouve a voz do Senhor, abra os seus ouvidos. Porque a religião está te chamando para ser servo, mas Deus está te chamando para ser filho. Ainda que os filhos sirvam, o serviço na vida do filho é consequência do que o pai gerou dentro dele através do relacionamento. Eu estar aqui ministrando a palavra hoje não descreve ou não fala de eu me relacionando com Deus agora. O fato de estarmos aqui e eu hoje estar ministrando a palavra revela o que eu vivi no meu relacionamento com Deus. Porque serviço não é relacionamento, serviço é serviço. A religião que confundiu as coisas. Mas o Pai está colocando ordem. Tudo no seu devido. O servo, ele serve. Mas ele serve não como resultado de um relacionamento, mas como um meio de relacionamento. Quem caminha nessa visão de serviço por serviço, ele serve como um meio de relacionamento. Só que o relacionamento com Deus não se estabelece pelo serviço, mas sim pela intimidade. Não é quando eu sirvo a Deus que eu me relaciono com Ele, mas é quando eu tenho intimidade com Ele, é que eu me relaciono. E pela intimidade eu venho aqui e revelo um serviço fundamentado no relacionamento. E aí é por isso que na ordem de Deus, primeiro vem o secreto, depois vem o público. Na ordem de Deus, primeiro vem a essência, depois vem a aparência. Na ordem de Deus, primeiro vem o relacionamento e depois vem o serviço. Primeiro, nós nos conectamos com Cristo. Depois, nós nos conectamos com as pessoas por meio do serviço. Essa é a ordem de Deus. Essa é a cruz. Primeiro ele, depois uns aos outros. E é nesse lugar da habitação em que nós não apenas somos a habitação do Espírito Santo, mas o coração do Pai é o lugar da nossa habitação. É o nosso lugar secreto, é o nosso esconderijo, é o nosso lugar seguro, que o Senhor começa a estabelecer ordem dentro de nós, para depois manifestar ordem através de nós. Deus, Ele te quer para Ele, para depois Ele te enviar em nome dEle. Deus, Ele quer te gerar dentro dEle, para depois Ele dar a luz da sua vida ao mundo. E para isso, a primeira coisa que nós precisamos compreender, a primeira necessidade básica que nós temos de viver e de entender, é para que possamos nos movimentar segundo o padrão de Deus para nós. Nós precisamos descobrir nele quem nós somos, individualmente e de maneira personalizada. Deus, Ele quer, quando nós habitarmos nele, revelar para nós qual é a nossa identidade. Sabe por quê? Entenda nessa noite. Tudo que eu e você sabemos a nosso respeito, tudo
que nós entendemos e conhecemos a nosso respeito se deu a partir da queda em Adão. Tudo que você e eu conhecemos a respeito de mim mesmo e você a respeito de você mesma é a partir da nossa natureza caída em Adão. A natureza que nós recebemos quando nós nascemos do ventre das nossas mães. A partir do nosso nascimento, cada experiência que nós vivemos foi nos forjando para nós sermos quem nós conhecemos hoje e quem as pessoas que de alguma forma se conectam com a gente conhecem. É por isso que tem muita gente aí que é conhecida da pior maneira possível. Porque o que te forjou nas experiências foi algo ruim. Mas o salmista, o rei Davi, ele disse algo muito poderoso a nosso respeito, que se encontra em Salmo 139, verso 16. Quando ele disse assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. No ventre das nossas mães, nós fomos formados. E nascemos com uma natureza caída. Mas dentro do Pai, nós fomos criados através de uma natureza que faz parte da essência de Deus para nós. O salmista aqui, ele está querendo nos revelar algo que é totalmente diferente do que as pessoas veem em mim e em você. Porque as pessoas veem a partir da queda. Mas a partir do olhar de Deus, nós nos conhecemos na nossa verdadeira essência. Alguém pode te olhar a partir da queda e te rotular, mas Deus te olha a partir da eternidade e Ele tem planos bem definidos para mim e para a sua vida. As pessoas podem te colocar num padrão que elas julgam que você seja, mas o Pai olha para você desde a eternidade e diz assim: foi para isso, filho meu, foi para isso, filha minha, que eu te gerei dentro de mim. E o nosso novo nascimento em Jesus, então, vai nos conduzir para esse lugar de apresentação. Neuzélia, essa é você. Eu? Como eu posso ser essa pessoa? Eu não me vejo dessa forma. Eu nunca me imaginei nessa condição. Sim, filha, o que você conhecia de você fazia parte de uma natureza caída, mas o que eu te revelo hoje faz parte de um propósito estabelecido desde a eternidade. Pelo sangue de Jesus, nós somos despidos da identidade gerada em nós pelo pecado, enquanto somos apresentados à nossa verdadeira identidade gerada em Deus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas da minha e da sua vida já passaram em Jesus. Sabe, irmã Helena, toda a história do passado ficou para trás. Sabe, Vanderlei, tudo que nós vivemos até hoje, o Senhor quer lançar no mar do esquecimento e nos revelar quem nós somos nele, para que a gente passe a caminhar debaixo dessa nova identidade. Efésios 4:22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Como é poderosa a obra da cruz nas nossas vidas. Como é poderoso nós sabermos que, pela cruz, nós somos reposicionados como filhos de Deus.
E eu quero te dar uma notícia hoje. Somente filhos posicionados no Pai podem reposicionar outras pessoas. Somente filhos posicionados no Pai podem reposicionar outras pessoas. Se você quer que seu marido seja reposicionado por Deus, permita que o Pai reposicione você primeiro. Se você quer que seus pais, seus filhos estejam na presença de Deus, deixe Deus te trazer para a presença dele. Porque primeiro é em nós e depois através de nós. E isso é tão poderoso que o próprio Deus ele estabeleceu uma lei da física que diz que dois corpos eles não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quem já estudou, já ouviu isso alguma vez na vida? Não tem como. Eu estou aqui em pé sobre esse tapete. Esses centímetros quadrados que eu estou ocupando agora, nenhum de vocês pode vir aqui e ocupar neste exato momento. É impossível. Porque eu não quero? Não, porque Deus estabeleceu assim. E sabe o que o Espírito ele quer nos revelar? Que o que existe naturalmente é apenas uma sombra do que já se deu de maneira espiritual. Se você não pode ocupar os mesmos centímetros quadrados que eu estou aqui agora, nesse momento, nas dimensões celestiais, nas dimensões espirituais, ninguém pode ocupar o lugar que Deus definiu para que você ocupe. É por isso que Deus quer nos reposicionar. Entenda, existe um lugar em Deus destinado diretamente para você e ninguém pode acessá-lo no seu lugar. Ouviu, Luana? Tem um lugar dentro de Deus que é específico para você e ninguém vai poder ocupar esse lugar no seu lugar. Existe uma identidade criada por Deus para você que é só sua. E ninguém vai poder usufruí-la, Mateus, no seu lugar. Existe um propósito estabelecido por Deus específico para você. E ninguém poderá realizá-lo no seu lugar, Maria. Somos únicos. O lugar no coração do Pai para nós é único. E o propósito que Ele estabeleceu através da nossa vida e para a nossa vida também é único. Isso significa que se você falhar, se eu falhar, em entender isso e buscar viver nesse alinhamento de identidade e propósito no Senhor, a influência da minha falha poderá atingir gerações. Sabe por que você foi abusado na sua infância, na sua adolescência? Sabe por que alguém tocou em você indevidamente? Sabe por que talvez você apanhou do seu marido? Sabe por que talvez você foi humilhado, foi abandonado, foi rejeitado? Porque quem veio antes de você falhou em ocupar a identidade que deveria de ocupar, em ser quem deveria ser e fazer o que deveria fazer. É muito mais sério do que a gente pode imaginar. Se nós não compreendermos isso, nós não falharemos apenas para nós falharemos por gerações. Através de Jesus nós fomos feitos filhos de Deus por adoção. Somos filhos de uma mesma família espiritual. Fazemos parte de uma família com muitos filhos de um único pai. Mas não somos iguais, somos únicos. Fazemos parte de uma família de muitos filhos, mas não somos filhos iguais, somos filhos únicos. E compreender isso é descobrirmos a essência da plenitude e da eficácia da nossa vida.
quando você e eu descobrimos isso, que somos únicos. Se somos únicos, quem somos? Se somos únicos, onde o Senhor quer que eu esteja? Se eu sou única, o que o Senhor quer que eu faça? Se Deus me fez única, será que só eu posso fazer isso? Será que só eu que devo fazer isso? Ou será que só eu que devo fazer dessa forma? Será que agora é o momento de eu ir ou é o momento de eu ficar? Quando a gente descobre isso, a gente recebe plenitude e eficácia. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo, ele, pela nossa nova natureza, nos apresenta a nossa verdadeira essência, a essência antes da queda, nós ficamos libertos e somos curados das marcas e feridas do passado de pecado em nós. E isso faz de nós pessoas plenas. Sabe por quê? Porque antes da nova natureza, a gente carregava um fardo pesado. Um fardo cansativo. Um fardo que parecia que nós não iríamos aguentar. Aí a gente encontra Jesus pela obra da cruz. Aí a gente recebe a Cristo e o Espírito Santo nos apresenta a nossa verdadeira identidade. E aí quando eu entendo isso, Duda, tudo ruim fica para trás. Oxe, essa marca aqui desse abuso, fora. Eu não fui abusada, não, fui amada. Continuo caminhando, esse peso aqui da rejeição, não. No pai eu não fui rejeitada, não. Eu fui desejada, sai. E aí a gente começa a se desprender do peso. E aí a gente começa a andar mais leve. A cabeça começa a caminhar erguida. Satanás vem para tentar acusar, mas quando ele chega, ele dá de cara com o sangue de Jesus. Ele fala, não posso mais não. Aqui não dá mais para tocar não, porque agora essa aí é nova natureza em Cristo Jesus. E isso traz plenitude, sabe por quê? Porque ser pleno é ser cheio, é ser repleto, é ser completo, é ser inteiro. É plenitude que o Senhor tem para nós. Só que quando o Espírito ele nos revela a identidade, ele também nos revela o propósito. E o propósito do Pai, que deve ser realizado através de nós, começa a ser descortinado diante dos nossos olhos. E aí ele começa a falar, tá vendo, Marina, esse dom que eu te entreguei? Tá vendo, Marina, esse talento que eu te dei? Pois é, filha, faz parte do propósito que eu tenho para a sua vida. Hein, Emanuel? Você tem dons, você tem talento, tem muitas coisas que eu depositei dentro de você. Olha aí, filho. Se descubra em mim. Se enxergue em mim. E aí Emanuel começa a olhar para dentro e falar assim, uau. Esse desejo de oração, essa facilidade para a oração que eu carrego não é de mim. Não vem de mim. Essa facilidade com a palavra de gravar, cara, isso não é de mim, porque não pode vir coisa boa da minha velha natureza. Se tem coisa boa, é porque a nova natureza de Cristo está se manifestando em mim. E aí sabe o que começa a acontecer? A gente começa a ser eficaz. E sabe o que significa ser eficaz? É produzir o resultado desejado. Irmã Lia, Deus te criou para um fim proveitoso. Zumara, o Pai te criou para um fim proveitoso. Existe um lugar em Deus que a gente flui, e quando a gente flui, o que Ele desejou e planejou se cumpre. Aí Ele olha lá do céu e diz assim, essa são meus filhos amados em quem eu me comprazo. Está batizando aí, Jesus? Está sendo batizado por João Batista? Está cumprindo a palavra? Está seguindo as minhas ordens? Você é o meu filho amado em quem está todo o meu prazer. Porque Jesus estava fazendo e estava sendo o que ele deveria de ser e fazer. Ao longo de toda a palavra, então, nós vamos ver histórias de famílias onde filhos foram posicionados da maneira correta
e por isso tentaram impedir o avanço deles, enquanto que os seus irmãos permaneciam travados na falta de revelação que tinham. Aqui nós vemos histórias de pessoas, de famílias, de filhos que erraram, que falharam, que romperam, que arrependeram, que avançaram. Só que existe um livro que foi escrito a respeito da minha e da sua vida também. Está lá no céu. Se aqui você lê 1 Samuel, 1 Reis, se aqui você lê Ruth, se aqui você lê Esther, eu quero crer que lá no céu tem Catherine, tem Joel, tem Patrícia, tem Mateus Eric, tá tudo lá. Tem Herbênia, tá lá, tá no céu, o livro da Catherine. E é esse livro que o Senhor quer que nós venhamos a encontrar. O Pai deseja nos reposicionar nesse tempo, para que sejamos instrumentos de reposicionamento na vida de outras pessoas. Será que lá no seu trabalho não tem alguém que não sabe quem é, acredita em tudo quanto é mentira que o diabo fala para essa pessoa, não sabe nem para que ela nasceu, nem o que ela pode fazer de relevante sobre a terra? Será que não tem ninguém lá na escola, na faculdade, no trabalho desse jeito? É bom se ver perdido no meio de uma estrada? Quem viaja aí, quem dirige? O Waze te manda para um lugar e você está indo na toda, daqui a pouco você para e fala, meu Deus, não é aqui não. Tem alguma coisa de errado. Meu Deus, andamos 50 quilômetros, vamos ter que voltar isso tudo, pegamos a rota errada, eu confundi, me perdi, olhei, parei de olhar aqui rapidinho, era lá naquela entrada lá atrás. É horrível ficar perdido. E eu quero te dizer, nós precisamos ser achados, para que a gente possa colocar outros na rota certa. Porque um perdido não consegue trazer direção para ninguém. Se eu estou perdida, como é que eu vou te mostrar o caminho? É por isso que Deus está fazendo assim, vem cá filha, vem cá filho, esse é o seu lugar, esse é você, esse é o seu propósito. Vem cá filho, vem cá filha, esse é seu lugar, essa é a sua identidade, esse é seu propósito. Vem cá, esse é seu lugar, essa é você, essa é a sua identidade. Agora vem, vou te conectar aqui. Te conecto ali, te conecto lá. Mas Deus, eu nunca imaginei conhecer a Luana na minha vida. Pois é, filha, mas o propósito se alinha. Quem está indo para o mesmo lugar, uma hora se encontra no meio do caminho. Conexões. Uau, eu nunca imaginei que eu seria consagrada sacerdote. Uau, eu nunca me imaginei pregando. Meu Deus, eu nunca imaginei que eu iria poder ministrar a palavra lá na minha casa, na minha família, ver os meus filhos na presença do Senhor, ver os meus netos na presença do Senhor. Pois é, eu que te criei, escrevi um livro a seu respeito e designei pessoas para se conectarem com você, para que você possa cumprir o meu propósito. Só que ser família não é fácil. Quantos aqui têm irmãos de sangue que foram criados com você? É fácil? É fácil ter irmão, ter irmã? Crescer junto, conviver? É fácil? Laurinha sofre, Lourenço, tadinhos. Tem uma pena deles. Não é fácil ser irmã de Dudu, não, gente. E aí, quando a gente olha para a primeira família citada na palavra, a gente vê que para eles já começou difícil. E Gênesis 4, você pode anotar, a gente vê a história de dois irmãos, Caim e Abel. E a gente vê a história deles, que quando chegou um determinado tempo da vida deles, a Bíblia diz que eles decidiram levar uma oferta para Deus. E a Bíblia diz que Abel, ele pegou
a sua melhor oferta e levou à presença de Deus, ao altar, para consagrar aquela oferta a Deus. Enquanto que Caim decidiu entregar uma oferta completamente a quem? Ao Deus que ele estava entregando aquela oferta. E quando o Senhor, ele recebeu a oferta de Abel, a Bíblia diz que Deus aprovou a Abel e a sua oferta, e reprovou a Caim e também a sua oferta. Porque isso era óbvio. Se eu for lá na sua casa levar algo para você, e de repente Marina for comigo, Mari, vamos lá na Pati, vamos lá levar algo para a gente tomar um café com ela. De repente eu chego lá na casa da Patrícia com um bolo estragado, mofado, e Marina leve um bolo de chocolate, muito bem feito, muito gostoso. Você acha que quem que vai ter agradado o coração da Patrícia? Obviamente não terei sido eu. O que eu levei jamais estaria de acordo com aquilo que a Patrícia merecia receber. Deus, ele é digno do nosso melhor e não de qualquer coisa. A Bíblia não diz especificamente que Caim entregou qualquer coisa, mas diz que ele entregou a sobra, enquanto que Abel entregou a parte gorda das primícias do seu rebanho. E sabe o que acontece? Quando somos filhos, muitas vezes a gente deixa o nosso coração se encher de ira, se encher de competitividade, porque a gente olha um filho que está entregando o melhor para Deus e a gente fica irado, porque como pode aquela pessoa estar alcançando lugares que eu ainda não alcancei? Só que o que acontece? Aquela pessoa, ela está ofertando o melhor dela no altar. E eu, quando muito, estou entregando a minha sobra. Se nós quisermos ser aprovados, nós precisaremos assumir a nossa identidade de verdadeiros adoradores do Pai. Nós precisaremos caminhar debaixo de uma unção de excelência. Quer ser aprovado? Seja excelente. E ser excelente não é ser melhor do que o outro. Ser excelente é ser exatamente quem Deus quer que você seja. Talvez a minha excelência seja um nível de decoração, por exemplo. Aí chega o pastor e arrasa com uma excelência de decoração que talvez eu vou até ficar meio assim. Não ligo. Só que a questão não é ele ser melhor ou pior. Talvez Deus não me chamou para fazer aquilo. E chamou ele. Então a ideia não é competitividade. É faça você o melhor daquilo que Deus deu para você. Agora, posso sim, de repente, ser chamada para algo e não dar valor naquilo. Não querer, não me interessar, fazer de qualquer jeito. É óbvio que o outro vai sobressair. Agora, se Caim tivesse se arrependido, ele poderia muito bem não ter feito o que ele fez. Porque o fruto da inveja do coração dele foi o fato dele ter matado seu irmão. Outra família que nós vemos mais à frente, aonde filhos, eles tiveram uma experiência não tão boa assim, foi Jacó e Esaú. A Bíblia diz que eles eram filhos de Isaac e eles nasceram debaixo de palavras proféticas. E nessa profecia Deus havia dito que o mais velho serviria ao mais moço. Esaú serviria a Jacó. E queridos, entenda, tudo que Deus falou a seu respeito, se você se alinhar, vai se cumprir. Só que Jacó, ele queria tanto ver o cumprimento dessa palavra, ele queria ver tanto essa profecia se cumprindo, que a Bíblia diz que um dia Esaú chegou com muita fome, e Jacó estava ali preparando uma lentilha bem gostosa. E aí Esaú chega para o seu irmão e fala assim, me dá um pouquinho aí.
Jacó, de olho na profecia, de olho no que ele desejava viver em Deus, ele disse assim: sim, Esaú, eu até te dou, mas você vai ter que passar sua primogenitura para mim. Aí sabe qual é o problema de tudo isso? Não foi Jacó desejar a primogenitura, mas foi Esaú desprezar o que Deus havia entregue para ele. E aí Esaú, então, tudo bem. Essa fome está me matando, de que me vale uma primogenitura com a fome que eu tô? De que vale uma eternidade se a minha circunstância está adversa? E porque Esaú era um filho que não valorizava quem era e nem o que tinha, ele vendeu, ele trocou a primogenitura que Deus deu para ele para o seu irmão Jacó. Tem muitos filhos que desconhecem o valor que carregam, por isso desprezam o fato de serem filhos de Deus e se comportam como se nem fossem. Como é triste você ver um filho de Deus que não sabe quem é, vivendo como se não fosse. E ao invés das pessoas olharem para o filho e ver o pai, eles olham para o filho e dizem assim: quê? Para ser servo assim eu prefiro nem ser. Eu prefiro nem ir. Agora, quando filhos entendem quem são e caminham na identidade que o céu lhe deu, eles começam a atrair outros para a mesma cobertura da paternidade de Deus. Apenas saber que somos filhos não produz muita coisa. Mas quando reconhecemos quem somos em Deus, desfrutamos de uma liberação muito poderosa de Deus através de nós. Há quantos dias você está ouvindo, ou há quanto tempo você ouve que você é filho de Deus? Uma cota. Só que, há quanto tempo você se reconhece como filho de Deus? Sabe por quê? Porque reconhecimento fala de honra. Eu posso te conhecer, mas não te reconhecer. Quando eu te conheço, o máximo que eu faço é trombar em você e quando muito, bom dia, boa tarde. Agora, quando eu te reconheço, eu chego para você e falo assim: e aí, Sandra, como é que você tá? Tá tudo bem, minha irmã? Notei que seus olhos estão inchados hoje. Hoje não tá não, mas quarta-feira tá. Quando eu reconheço alguém, eu honro essa pessoa. Então, enquanto nós não nos reconhecemos como filhos, nós não honramos a filiação de Deus que está sobre a nossa vida. E se eu não honro quem eu sou, eu jamais poderei exercer o que eu fui criada para exercer. Quando eu reconheço minha filiação em Deus, eu honro essa condição pelo sangue de Jesus. E quando eu honro essa unção e assumo a minha identidade, eu cumpro o meu propósito. Sou filho que gera outros filhos. Terceira família, José e seus irmãos. A Bíblia diz que José era filho de uma família de 12 irmãos. E ele era o preferido do seu pai. José era amado pelo pai, porque ele foi gerado na velhice do pai. E porque ele era amado pelo pai, a Bíblia diz que seu pai ele fez uma túnica de muitas cores, de várias cores para José. Porque ele era um filho diferenciado. E isso já foi motivo suficiente para que os seus irmãos tivessem inveja dele. Só que se não bastasse isso, José era tipo eu. Eu me identifico nesse aspecto. José não tinha muito filtro, não. Eu acho que ele era espontâneo. Eu fui saber que eu tinha essa característica aqui. Que ninguém nunca havia dito isso, e aqui uma irmã disse assim: não, a pastora é muito espontânea. E aí eu falei: é isso. José, ele não tinha filtro, ele já era invejado porque ele tinha uma túnica de várias cores. Ele já era invejado porque ele era o queridinho do pai.
E além de tudo isso, ele era espontâneo ao ponto de não filtrar. O que Deus falava, ele botava para fora. E isso fez com que os seus irmãos fossem dominados de uma ira tremenda pela vida dele. José, ele teve alguns sonhos dados por Deus, e aí na mesa, lugar de comunhão, lugar onde os filhos se assentam, ele começou a colocar para fora o que Deus estava colocando para dentro. Só que o Espírito quer nos ensinar. Nem tudo que Deus nos fala é para nós falarmos. Nem tudo que o Senhor começa a nos revelar é para que a gente ponha para fora na mesma hora. Tem coisas que Deus está construindo dentro de mim. Tem coisas que Deus está construindo dentro de você. Que enquanto estão aqui, estão guardados. Mas quando saem aqui, é como se fosse uma semente roubada pelo diabo. Ah, pastor, o diabo tem esse poder, então eu não posso falar nada? Não, você pode falar sim. Da maneira certa, a coisa certa e no tempo certo. Ele não vai poder roubar o que é dito na hora certa, mas ele pode roubar o que é dito fora de hora. Porque eu abri legalidade. E aí, José começou a falar. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho. E aquele sonho foi virando um pesadelo na cabeça daqueles irmãos. Sonho? José está pensando que ele é quem? Ué, o que significa esse sonho de José? Meu pai, minha mãe, a gente vai se curvar diante dele? Você está louco? Só que os irmãos de José, talvez até José, não sabiam o que nós sabemos hoje por meio de Jesus. Maior é o que serve. José não iria ser levantado por Deus para ser o Todo-Poderoso. José seria levantado por Deus para servir em amor aqueles a quem ficou para trás. Quando venderam. Quando disseram para o pai, morto teu filho. Muitas vezes nós sofremos por conta da nossa ingenuidade e espontaneidade. Nem tudo que o Senhor revela precisa ser revelado. Tudo tem a sua hora e o seu tempo certo de se manifestar. Existem coisas que o Senhor fala conosco que nós não devemos sair revelando por aí. Sabe por quê? Porque suscita inveja e suscita perseguição no coração das outras pessoas. Tem coisa que, é só eu e Deus. Tem coisas que sou eu, meu marido e Deus. Tem coisas que sou eu, meu marido, meu discipulador e Deus. Existem níveis. Tem horas que chegou o tempo. Então é eu, Deus, meu marido, meus filhos, meu discipulador e vem a público. Mas quem caminha debaixo de revelação sabe a hora certa de se manifestar. E aí uma coisa que Deus ele quer nos revelar, queridos. Entenda. Uma vez que Deus nos fez únicos, não podemos caminhar debaixo do peso da comparação. Sabe por quê? Não existe comparação entre diferentes. Em Friburgo tem muita confecção que produz moda íntima. E a gente já trabalhou em confecções. E confecção é padrão. Uma peça ela precisa sair. Todo P tem que ter o mesmo tamanho. Todo M tem que ter o mesmo tamanho. Então se compara peças, produtos. Agora quando Deus nos fez, Ele não nos fez no atacado. Ele não nos fez igual a ninguém. Tanto é que a nossa digital não é semelhante a de nenhuma outra pessoa na face da terra. Então não se compara diferente. Mesmo que o dom que Deus deu para você seja semelhante ao dom que Deus deu ao outro. Ah, Maria canta. Suzana também. Ah, eu prefiro quando Maria canta. Ah, não, eu prefiro quando Suzana canta. Querido,
Não existe comparação. Maria canta, Deus deu para ela um timbre grave, Deus deu para ela uma voz imponente. Susana canta, Deus deu para ela uma voz doce, uma voz suave. Existe comparação entre diferentes? Então não compare. Ah, fulana prega, ciclano também. Ah, mas quando fulano prega, acontece assim. Quando ciclano prega, a pastora grita muito. É insuportável. Eu prefiro quando o Flavinho prega, porque o Flavinho prega mais brando. Não existe comparação entre diferentes. Seja filho para sentar à mesa e comer o pão da maneira como ele é revelado na sua mesa. É por isso que o Pai, ele quer nos reposicionar. Porque tem um monte de gente travada. Por que você não sai do lugar? Não consigo. Por quê? Porque eu não consigo ser igual a Marina. Eu não consigo ser igual a Patrícia. Eu não consigo ser igual a Vanderlei. Eu não consigo ser igual a irmã Lia. Não, não dá. Como é que eu vou sair daqui? Não dá. Querido, se solte da armadura da comparação. E seja você. Seja você. Críticas haverão, mas seja você. Mical na janela falando, que vergonha, Davi, dançar desse jeito. Mas seja você. O prazer do Pai está na nossa singularidade. É por isso que Ele nos fez únicos. Entenda, nesse universo tão plural e coletivo que Deus nos colocou, nós só podemos ser relevantes quando nós formos nós mesmos, exercendo o que Deus estabeleceu para nós, dentro das características que Ele deu exclusivamente para nós. Se Deus te chamou para desenhar, desenhe. Seja único no dom que Ele te chamou. Ah, mas desenhar? Reino de Deus? Nunca vi disso. Quem criou todas as coisas? Não foi você. Então Ele sabe o dom que dá, para quem dá e por que dá. Ué, mas fazer unha é dom e nunca vi disso. Você que pensa. Pega uma manicure no lugar certo e vê se ela não leva milhares de pessoas para o reino dos céus. Pega uma faxineira que está no lugar certo, fazendo a coisa certa e da maneira certa, e vê se ela não converte um velho de quase 100 anos. Entenda quem é você no reino. Entenda. Davi, ele também fazia parte de uma família de 8 irmãos. Era o esquecido da família. Davi era aquele que entre os irmãos, que eram os guerreiros, ele era o pastorzinho de ovelha. Franzino. Quem é Davi? Davi é aquele que Deus diz: vem, Davi, eu conheço seu coração e vou derramar óleo de unção sobre a sua cabeça, porque você, mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos, foi escolhido por mim para ser rei de Israel. E aí chega um dia que o pai de Davi fala assim: vai lá no campo de batalha, vai levar esses alimentos aqui para os seus irmãos e traga a notícia deles para mim. Aí quando Davi chega, ele começa a ouvir um gigante aparecendo e tirando onda com a cara do exército de Israel, e dias daquela maneira. E aí Davi, então, ele pergunta: ué, o que está acontecendo? Sabe o que ele ouviu do irmão mais velho? Quem você pensa que é, Davi? O que você está fazendo aqui? Por que você não está cuidando daquelas poucas ovelhas que você tem para cuidar? Seu coração é maldoso, Davi. Quem falou isso, irmãos, não foi Saul, não. Foi o irmão mais velho de Davi. Ouviu, irmã Helena? Quem fala muitas vezes aos nossos ouvidos o que nós não deveríamos de ouvir não é o desconhecido, são os irmãos. E agora presta atenção, sabe o que o irmão falou? O irmão disse:
Para o homem, segundo o coração de Deus. O seu coração, Davi, é maldoso. Agora eu te pergunto. O coração de Davi era maldoso segundo os olhos de alguém que o conhecia pela velha natureza. Mas o coração de Davi era segundo o coração do Pai, aos olhos daquele que o criou desde a eternidade. É por isso que nós precisamos compreender qual é a nossa natureza em Cristo. Sabe, nós poderíamos falar de trocentas famílias, de trocentos irmãos, e você podia sentar e contar lá da sua casa. Já daria uma boa pregação. Mas existe um irmão que é a inspiração para todos nós. Nós poderíamos falar aqui do filho pródigo e do irmão mais velho. O pródigo achou que era mais do que era. O mais velho, o que ficou em casa, achava que não era o que era. E uma confusão só, porque família é um ambiente que muitas vezes gera confusão na gente. Só que dentro de uma família, onde existem filhos de muitos filhos de um único pai, existe um que é a nossa inspiração. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim é o grande testemunho. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso reconciliador com o Pai. Os irmãos de José separaram Jacó de José. Caim separou Abel de Adão e Eva. Mas Jesus reconciliou a mim e a você ao Pai. Ele é o caminho que nos reposiciona na verdade, para que possamos ser rios que carregam a vida de Deus para os outros. Jesus é o caminho que nos reposiciona na verdade, para que a gente seja rio que carregue vida de Deus levando para outras pessoas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus quer nos revelar a verdade para que toda mentira que nos foi apresentada como sendo nossa seja dissipada. Você não é essa mentira que te contaram. Você é a verdade que eu planejei. O Espírito Santo quer nos dar um novo coração. Olha, pega isso no seu espírito. O Espírito Santo quer nos dar um novo coração, que valoriza o outro, porque não o vê como um adversário em uma competição, mas como um companheiro para uma longa jornada. Oh, querido, quem está sentado atrás de você, do seu lado, na sua frente, não é seu adversário. Ele é um companheiro para a sua longa jornada até a eternidade. O Senhor, Ele quer curar os nossos corações, sabe por quê? Eu não sei se você vai se ver aqui ou se você vai ver alguém aqui. Mas tem gente que tem um prazer incrível em levar uma cesta básica quando você está passando necessidade. Mas não suporta te ver sentado com a sua família, comendo pizza numa lanchonete. Repito, tem gente que tem prazer em te entregar uma cesta básica, mas não te suporta ver comendo pizza numa lanchonete com a sua família. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que o cordeiro pode ser comido pela metade. As pessoas acham que o pão pode ser pela metade. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. O cordeiro precisa ser comido por inteiro. E comer o cordeiro por inteiro significa chorar com os que choram, mas também significa se alegrar com os que se alegram. E você conhece o coração de alguém por aí. Enquanto você estava desempregada, a pessoa ia lá, ela orava, ela mandava mensagem, ela se preocupava com você, mas a hora que Deus te entregou uma receita e você começou a realizar um negócio próprio, essa mesma pessoa que orava na sua desgraça, hoje nem te cumprimenta direito. Sabe por quê? Metida besta. Acha que é alguma coisa? Às vezes a mesma pessoa que levava para você 5 quilos de arroz no mês,
quando te vê saindo arrumadinha no uniforme para ir trabalhar no concurso que Deus te ajudou a passar, ele olha e fala assim, ó, fulano mudou muito. Não suporto nem sentar do lado dela. Pensa num ranço que eu tô com vontade de rasgar assim pelo meio, igual o Davi rasgou o urso e o leão. Queridos, o mesmo Deus que disse para você chorar com os que choram, Ele também disse para você se alegrar com quem se alegra. Não tem nada mais lindo do que celebrar a vitória de um irmão. Não tem nada melhor do que ir lá comer sal, mas depois ir lá para poder comer um bolo de chocolate com ele. Não tem nada melhor você ajudar quem está por baixo, mas quando essa pessoa está lá em cima, você está junto com ela celebrando. A sua vitória é a minha vitória, e a minha vitória é a sua vitória. A sua prosperidade é minha, a minha é sua também. A igreja primitiva tinha tudo em comum. Por que a gente acha que na hora de celebrar, a gente precisa celebrar sozinho? Chega. Nós precisamos deixar o Senhor nos libertar da lepra que está no nosso coração. Porque, querido, não é culpa minha e sua isso não. É coração. É velha natureza. É natureza caída de Adão. A gente não escolhe sentir isso. Quando a gente vê, já está sentindo. Quando a gente vê, já... E a gente fica até com vergonha. Porque é aquela guerra. É a velha natureza guerreando com a nova natureza. Aí a nova natureza olha e se envergonha. A velha natureza olha e sente raiva. E é uma briga. Mas o Espírito do Senhor quer nos reposicionar nessa noite. Quando nós assumirmos a nossa identidade, o nosso propósito e o nosso lugar, o maior beneficiado será o reino de Deus. Porque somente os filhos reposicionados pelo Pai podem assumir lugares de governo nas regiões celestiais. Deus não te chamou para aparecer aqui na terra. Deus te chamou para governar nas regiões celestiais. Estamos vivendo um tempo de reposicionamento dos filhos, porque o Pai está preparando a noiva para as bodas do seu Filho Jesus. Sabe por quê? Eu e você precisamos ser reposicionados, porque são os filhos reposicionados que ataviam a noiva do Cordeiro para que Jesus venha e o casamento aconteça. Não são os filhos invejosos, são os filhos reposicionados. Não são os filhos querendo tomar o lugar do outro. É o filho no lugar que Deus determinou. E quando há essa atmosfera de paternidade, existe uma atmosfera de reposicionamento. Se Deus te mandou fazer, vai e faça. Mas se Ele não te mandou fazer, ficar parado vai ser mais produtivo. Não faça nada porque o outro fez. Seja você. Ninguém pode ser mais produtivo do que quando ele está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus mandou ele fazer. Estamos vivendo um tempo de reposicionamento dos filhos. Filhos reposicionados adornam a noiva do Cordeiro. Se você pudesse colocar de pé. O Espírito do Senhor, Ele não quer nos deixar da mesma maneira como éramos antes, quando nós caminhávamos ainda na velha natureza. O Espírito de Deus, Ele quer se revelar a mim e a você, trazendo clareza. O livro que foi escrito a seu respeito diz isso. Pam, 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 pam. Catherine, essa é você. Esse é o seu lugar na minha presença. Esses são os dons que eu entreguei para você. Catherine, esses são os teus talentos. Esse é o seu propósito.
É para esse lugar que eu quero te enviar. É a essa pessoa que eu quero conectar. Fecha os teus olhos. E nós teremos esse tempo como um tempo de reencontro com o que se foi perdido. O amor veio ao seu encontro. O bom pastor está me chamando para as águas de descanso. Eu ouço a sua voz me convidando pra deixar todo o papo. Nele eu sei encontro paz. Eu reconheço sua doce voz, e fascinado eu vou me aproximando, pois pelo nome me chamou. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, nada
estão nas suas asas. Reposiciona-nos, Pai, nessa noite. Reposiciona o nosso coração na Tua presença. Nós somos filhos de uma família de muitos irmãos, mas nós não somos iguais. O Senhor nos fez diferentes, porque o Senhor se agrada. O Senhor tem prazer na nossa singularidade. Nós precisamos ser excelentes naquilo que o Senhor nos confiou. Nós não queremos mais comparar ninguém, porque não se compara diferente. Nós não queremos imitar ninguém, porque nós podemos viver somente a nossa identidade. Nós não queremos fazer o propósito de ninguém, porque o seu propósito é único, papai. Mergulhe, mergulhe, mergulhe nele. Meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas suas asas, estão nas tuas asas. Meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas tuas asas, estão nas tuas asas. E o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. E o Senhor é o meu pastor, o Senhor, e nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor. Eu queria que com seus olhos fechados você olhasse dentro dos olhos do seu bom pastor agora. Pode olhar nos olhos de Jesus agora. Vê se você consegue se enxergar lá. Comece a ver quem é você na perspectiva do olhar dele. Esse é você, filho. Essa é você, filha. Esse é você. Essa é você.
me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Meu lugar seguro, meu esconderijo estão nas tuas asas, estão nas tuas asas. Meu lugar seguro, meu esconderijo estão nas tuas asas. Aleluia. Os filhos amados aplaudam o Senhor. És o nosso Pai, nosso bom pastor. Aleluia. Quantos são filhos do Senhor, amém? E aqueles que são e que têm a convicção do seu chamado de filho, ele não desanima, ele não se frustra, ele não para no caminho. Jesus, ele só pôde enfrentar a cruz porque ele sabia que ele era filho, sabia que o Pai estava com ele, sabia que a vontade do Pai era absoluta, deveria sobressair a vontade do próprio Jesus. E quando nós encaramos a nossa identidade como filhos de Deus, nada nos para, pelo contrário, o Pai ele nos anima, o Pai ele fala assim: se joga nos meus braços, eu vou te sustentar até o final. Pai, eu passei por isso, Pai. É o filho chegando em casa e fala assim: apanhei do meu coleguinha. O pai ele vai corrigir, mas ele vai querer saber o porquê que apanhou do coleguinha. Ele vai lá na escola, vai resolver, vai conversar. E o seu Deus é este Pai, que quando você chega e fala: Deus, está difícil, passei por isso, ele vai sentar com você, ele vai te orientar, ele vai trazer remédio para as suas feridas, ele vai trazer conserto, conselho, conforto, direção, e vai te levar para um lugar de cumprimento da vontade dele. Ele vai te abençoar e você vai cumprir a vontade de Deus. Esse é o Pai que nós servimos, esse é o Pai que nós temos. Amém? Você é filho, saiba disso, você é filho de Deus. Aleluia. Nós vamos orar e no final aqui, quando terminarmos, você vem, traz a sua oferta, separe a sua oferta, separe os seus dízimos. Se você precisar do envelope de dízimos, a Patrícia está aí, a Sandra, a irmã Sandra. Você na sua casa também, sinta-se à vontade para ofertar na sua igreja, para ofertar em alguma, na sua igreja que você congrega. Se você também não congrega em lugar nenhum e queira abençoar a obra de Deus, entre em contato, abençoe, não importa, abençoe a obra de Deus, abençoe a obra do reino, em nome de Jesus, amém? Prepare a sua oferta em suas mãos, enquanto nós vamos orar. Bote a mão sobre o seu coração com as suas ofertas. Vamos terminar, finalizar, e você traz a sua oferta logo após a bênção apostólica. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, louvamos o seu nome, Pai, por essa noite tão maravilhosa, tão especial, tão poderosa. Que a tua palavra como espada possa penetrar no nosso coração e possa mudar o nosso caráter, mudar as nossas predileções naturais, transformando-as em vontade do Senhor. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada família, cada casa, que essa palavra, que esse tempo aqui que passamos aqui juntos possa entrar em cada ambiente, em cada casa, e possa trazer refrigério, possa trazer, Pai, um impacto da tua presença, Pai, no nome de Jesus. Não seja o homem, não seja nós a fazermos algo, mas o teu Espírito venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo o teu reino seja estabelecido sobre a terra. Essa noite também queremos ofertar ao Senhor em gratidão, queremos ofertar a Ti, Deus, com aquilo que o Senhor tem nos abençoado, queremos retribuir
de maneira espiritual e profética, nós queremos depositar o nosso coração no teu altar nessa noite, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, com toda a nossa generosidade como filhos amados de Deus. Nós queremos contribuir no teu reino, nós queremos contribuir, ó Pai, com a obra do Senhor, e acima de todas as coisas, nós queremos ser obedientes a um princípio da palavra. Nós queremos honrar ao Senhor com todas as nossas primícias, com toda a primícia da nossa renda, e honrar ao Senhor com o nosso coração em primeiro lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde e nos leve de volta para os nossos lares, debaixo da tua paz e da tua segurança, no nome de Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora e para sempre. E toda a igreja diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, uma ótima semana. Fique em paz, que você seja cheio do Espírito Santo. Traga sua oferta, seus dízimos. Vamos adorar ao Senhor.